Joel 3, 10. Diz assim o texto da palavra do Senhor: forjai espadas das vossas reiras, de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco o quê? Diga o fraco o quê? Eu sou forte. Amém. Senhor meu Deus, conforme a oração do teu filho, abençoa-nos com a revelação da tua palavra, dá-nos compreensão, fortaleça a nossa vida, no corpo, na alma e no espírito, para uma semana, Pai amado, Deus de bênção na tua presença. Oramos gratos no poder da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar no lugar a Deus, irmão? Aqui na introdução do versículo, fala sobre forjar, ou seja, preparar armas, né, para uma batalha. Porém, o que eu quero me deter aqui, para a nossa compreensão aqui do que a gente vai falar, está lá no finalzinho, na parte final, lá no sufixo do texto, que fala: diga o fraco, eu sou forte, né? Prepara o armamento, e uma vez com o armamento na mão, diga o fraco, eu sou forte, né? Então a gente vai trilhar por esse caminho com o tema arriscando tudo por Jesus, né? Arriscando tudo por Jesus, arriscando tudo por Deus, arriscando tudo pelo Espírito, a entrega total, de lá que eu peguei, né? Entrega total, entrega total, vitória total, né, irmão? Porque se tu entrega a tua vida completamente para Deus, se entregamos nossa vida completamente para Deus, até as coisas que acontecerem ruins, que a gente não entender, a gente sabe que tem vitória aí, porque se for entrega total, Deus está no controle de tudo, amém? Deus está no controle de tudo. Então, nessa introdução, eu queria compartilhar contigo, nesse tema, arriscando tudo por Jesus, ainda que muitos de nós, irmão, filhos de Deus, né, homens e mulheres de Deus, corpo de Cristo, estejamos bem, obrigados, né, estamos de pé, não podemos, não é salutar ignorarmos a certeza de que nesse momento há pessoas na Irmandade espalhadas pelos 4 cantos do mundo, não só na Tijuca, mas no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, a nossa Irmandade espalhada pelos 4 cantos do mundo. Certamente não podemos ignorar que haja pessoas que têm enfraquecido e caído. Não podemos ignorar, né? Em qualquer parte do mundo, até mesmo no nosso meio. Então, pessoas que desistiram da vida, da caminhada de fé e que entendem não haver mais esperança. Os projetos, os planos foram frustrados por causa do acontecimento da vida e tal. E essas pessoas aí estão desanimadas, entristecidas, ou vida ao azar. Isso acontece sim, para o ser humano que vive nesse mundo, é possível isso acontecer, então não estamos alheios a esse tipo de acontecimento. Então é importante frisar que estamos de pé, damos graças a Deus. O pastor também diz na sua palavra que aquele que está de pé, cuide para que não caia, é isso? Então é importante também, a palavra de Deus diz para nós que vós que sois fracos, vós que sois fortes, suportais a fraqueza dos fracos, né? É importante também entender isso, lá Romanos 15:1. Vós que sois fortes, suportais a fraqueza dos fracos. Muitos homens e mulheres de Deus passam ou passarão em diversas gerações, de geração até o nosso dia e futuramente também, por situações de fracasso, sentindo-se incapazes de avançar por causa das tribulações da vida, né? E nesse sentido, pensam até em morrer, em dar cabo da vida. Isso é verdade? Isso acontece, não? Acontece ou não acontece? Amém? Acontece. E aí a gente tem aqui alguns exemplos na Bíblia, não dá para esgotar o assunto, mas para a gente poder trilhar um caminho aqui, os exemplos que eu vou citar aqui, podem nos ajudar a buscarmos aí o poder do Espírito Santo, para poder entender a questão e diante dessa situação lidar com ela. Então, trilhar aqui um caminho a partir de alguns homens e mulheres de Deus que, por terem a vida totalmente entregue a Deus, arriscando tudo por Deus, não foram ali esvaziados da possibilidade da parte de Deus, não foram esvaziados da possibilidade de fraquejarem, de se decepcionarem com a própria caminhada de fé, com a própria vida e até pedirem para ser a morte. O primeiro lugar que eu vou compartilhar aqui é Moisés. Moisés, lá em Gênesis, lá em Números 11, Números 11 é o texto 10 e 15, Números 11, versículo 10, versículo 15, dá aqui uma compreensão para, pastor, mas Moisés, aconteceu isso com ele?
Eu sei que acontece com pessoas normalmente aí que nunca experimentou uma profundidade do poder de Deus, nunca foi assim uma pessoa que foi usada sobrenaturalmente para servir a Deus na obra do Senhor. Mas Moisés, aconteceu isso com Moisés? Sim. Moisés, está lá em Números 11, 10 a 15, traz um retrato de uma situação semelhante a essa que Moisés passou e que pode nos animar aí a sairmos de frustrações que venham nos enfraquecer e dificultar a nossa caminhada com esperança por melhor no futuro. Diz assim 11 de Números, versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, falando com Deus, se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Forte, né? Forte. Um homem de Deus, Moisés. Moisés declarou aqui o seu cansaço, a sua incapacidade para o chamar, e pediu a Deus para si a morte, né? Vai fazer bem a mim, Senhor, se o Senhor der cabo da minha vida agora, né? Porque ele pede para o Senhor matá-lo, né? E ele não se suicida, porque para os jairitas não era favorável o suicídio, né? Para os jairitas era como uma ofensa ou afronta ao Senhor se suicidar, e teria aí um futuro de muito sofrimento pós-morte. Diante disso, ele pede para o Senhor tirar a vida. Era fiel ao Senhor, homem de Deus, né? E que ainda, tu vê, que ainda a fé está no coração, porque ele não tem coragem de tirar a própria vida, né? Ainda a fé no coração, mas para essa vida ele falou: para o ônibus que eu quero descer. Não é mais ou menos isso, né? Não quero ficar mais aqui, não. Pode parar que eu vou descer aqui mesmo no meio da ponte de Niterói, não quero mais. Então, diante de uma situação dessa, Moisés mostra para nós aqui, através do poder do Espírito Santo, mostra para nós, através da vida de Moisés, que é possível um homem, uma mulher de Deus, exemplo usado para muitas pregações, para motivar em muitas áreas da nossa vida. Pô. Quem foi que Deus abriu o mar vermelho para você passar? Deus abriu para você? Deus abriu para Moisés. Entende? Então, uma experiência que esse homem teve, né? Dentre outras experiências que a gente não vai se deter aqui, mas é importante frisar que o seu problema tem jeito em nome de Jesus. Outro exemplo aqui, irmãos, é Elias. Elias, homem de Deus, irmão, mandou fogo cair do céu e tudo, né? Mandou parar de chover 3 anos e meio, não choveu. Mas Elias também passou por algo parecido, semelhante a Moisés. 1 Reis 19:4. 1 Reis 19:4, o versículo lá. 1 Reis 19:4. Temos algo parecido. Diz assim, 1 Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, falando de Elias, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? Tem fé nele ainda, não tem, porque ele não se suicidou. Porque para os israelitas é como uma afronta ao Senhor se suicidar. Pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Né? Diante de uma situação difícil, diante de os instrumentos de Deus, ele foi para descer fogo do céu, consumir o holocausto, perseguir os profetas de Baal, né? Matar os profetas de Baal. Diante dessa situação toda ainda, ele, quando Jezabel fala que vai matá-lo, ele sai correndo, se isola, entra num sistema de depressão, sistema depressivo, e pede para si a morte. Não dá mais. Então Elias declarou o seu cansaço, a sua incapacidade para o chamado, e pediu a Deus para si a morte. Irmãos,
Elias, o Senhor, semelhante a Moisés, o Senhor levantou Elias, deu a mão a ele, alimentou, e ele, com uma alimentação só que ele recebeu, ele pôde andar 40 quilômetros, correr 40 quilômetros. O Senhor enviou um anjo para suprir a necessidade dele, e ele ficou de pé de novo, e foi um instrumento poderoso de Deus ainda, antes de ser levado dessa terra. E foi levado de maneira gloriosa, irmão. De maneira gloriosa, não se suicidou nem nada, né? No tempo certo, só foram toda a mão, quer ir? Unge Eliseu no seu lugar, unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e que vai chegar a sua hora. E ele ali, um homem de Deus, com toda a luta, com todo o fracasso dele, com toda a dificuldade dele, ainda foi elevado aos céus de maneira honrosa. Carro de Israel e seus cavaleiros conduziu Elias até a glória do Senhor. Irmãos, Deus o levantou no seu fracasso, na sua dificuldade, na sua incapacidade. Então, há jeito de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Outro homem de Deus, irmão, né? Maravilhoso aquele homem de Deus, instrumento glorioso de Deus, que também pediu para si a morte, pediu até para não ter nascido. Falou: Senhor, não é nem para não ter nascido, é melhor não ter nascido. Jeremias, né? Jeremias 20, minha irmã, 20, 14 a 18. Jeremias 20, 14 a 18. É um texto também que nos ajuda a entender um pouquinho aí da ação de Deus. Jeremias, capítulo 20. Vai dizer para nós, do 14 a 18. Amém? Diz assim, ó: maldito o dia que eu nasci. Forte. Um homem usado por Deus, poderosamente usado por Deus. Via-se cumprir a profecia que o Senhor usava a boca do servo para falar. Mas chegou um momento também que foi pegado com fracasso na vida, uma dificuldade, um peso. Ele falou: maldito o dia que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Olha só, maldito seja aquele cara que deu anúncio para todos que quando tinha nascido. Olha só, alegrai, maldito aquele cara, não tinha nada de falar aquilo lá. Maldito. Seja esse homem, ele fala do cara que falou isso, seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele, clamou pela manhã e ao meio-dia, alarido, ou seja, perturbado esse homem que deu a guarda-nova do nascimento. Por quê? Versículo 17: porque não me matou Deus no ventre materno. Forte, né? Forte, forte. Por que não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura. Ou seja, nem sairia de lá. Que coisa. Ele vai continuar dizendo para dar melhor compreensão: ou não permaneceu grávida perpetuamente. Forte. Está feliz? Está feliz? Está muito alegre, satisfeito. Versículo 18: porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Só vergonha nos meus dias? Por que eu saí do ventre materno? Olha só, irmão. Irmão, alguém já conversou com Deus de alguma coisa parecida assim? Alguém aqui? Levanta a mão. Já conversou com Deus? Conversou? Mas tem jeito para a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jeremias declarou o seu cansaço, a sua incapacidade para o chamado, e pediu a Deus para si a morte, porque para os israelitas era uma afronta para Deus se suicidar, porque tinha fé que a hora que partisse dali, a hora que o Senhor chamasse, ele ia para a glória com o Senhor. Ninguém está duvidando, sou homem de Deus, ninguém está duvidando aqui da existência de Deus. Então às vezes o homem e a mulher de Deus diante de uma crise, fala: Deus existe. Ninguém está de dúvida até agora existe. Ninguém está com dúvida aqui que Deus existe. E diante da crise, da luta, do sofrimento, ele está conversando com Deus. Então, em outras palavras, contra a questão de que Deus não existe, não passa nem pela cabeça dele. Tanto que ele nem se suicida. Ele está conversando com Deus: Deus, eu estou nessa aflição, nessa luta, porque o Senhor está permitindo. E o Senhor me chamou para a sua obra, eu estou fazendo coisas na minha vida.
Deus me deu essa família, isso acontece. Se Deus me deu esse emprego, isso está acontecendo. Irmão, se Deus te deu, Ele também te dá vitória em nome de Jesus. Não é por acaso. Ele também te dá vitória em nome de Jesus. Sobre o fracasso, irmão, do fiel, tem um escritor que eu gosto muito dele, chamado Brennan Manning, escreveu o seguinte: os cristãos maduros que conheci, vou voltar aqui, né? Abro aspas. Os cristãos maduros que conheci ao longo do caminho são os que fracassaram e aprenderam a viver de forma graciosa com o seu fracasso. Vou repetir, abro aspas. Os cristãos maduros que conheci ao longo do caminho são os que fracassaram e aprenderam a viver de forma graciosa com o seu fracasso. Fecha aspas. Então, a crise, a fraqueza existencial de quem vive nessa terra, que é tomado o seu psicológico de peso, que o seu espírito é tomado de peso, que o seu corpo enfraquece tomado de peso, e que as palavras que saem da boca é fruto desse peso, é sempre negativo, é sempre derrota, é fracasso. Isso aí acontece também na vida do homem de Deus. Mas o homem de Deus não pode esquecer que é homem de Deus. Mas a mulher de Deus não pode esquecer que é mulher de Deus. E que Deus ainda tem o controle da tua vida. E a última palavra é dele. E a palavra de Deus é sempre melhor do que a nossa, em nome de Jesus. É sempre melhor do que a nossa, em nome de Jesus. Irmãos, isso é porque a graça de Deus levantou esses homens. É a graça, favor imerecido, o exército no original hebraico, o exército de Deus, que é um favor imerecido, que nós não merecemos. Deus nos levanta, sabe que somos fracos, Ele vem e nos levanta, e pela sua justiça gloriosa na cruz do Calvário, nos justifica. Homens falham, mulheres falham, nos justificam, e reconhecendo que somos fracos, homens que têm dificuldade, com humildade, reconhecendo isso, Deus há de nos levantar quando cairmos, em nome de Jesus. É preciso saber, irmão, que você está de pé porque Deus te mantém de pé. E ele fala, vós que são, nunca se esqueça disso, ele fala, vós que sois fortes, suportai a fadiga do fraco. Lembrando que quando você for fraco, vai ter forte para te suportar também. Não é isso? Como o professor que eu tive falava, cristão, nós somos saradores sarados. É? Então, tem que entender que é um processo. E a exemplo desses três personagens bíblicos, usei Moisés, Jeremias e Elias, a exemplo desse, destaquei aqui uma fala do Brennan Manning referente à fidelidade para seguir a Cristo. E aí vamos ter três ações que vai se requerer de quem tem fidelidade para seguir a Cristo. Primeira luta da vida é bom ter esses princípios, três princípios. Primeiro, vai requerer de você que tem fidelidade. A fidelidade requer a coragem de arriscar tudo por Jesus. A fidelidade vai requerer de você a coragem de arriscar tudo por Jesus. É preciso se lançar aos pés de Cristo. Falar, Senhor, confio em Ti, somente em Ti, e o que vier pela frente é o Senhor que vai dar bom termo para a minha vida. É preciso, irmão, não pode ter dúvidas. Não pode ter dúvida. Uma fidelidade vai requerer de você coragem de arriscar tudo por Jesus. Por isso que o tema é tudo por Jesus. Porque mesmo que a videira não floresça, o fruto da vide minta, ainda assim nos alegraremos no Senhor e confiaremos no Deus da nossa salvação. Não é isso? Aí fala assim, estou passando por um momento de luta. Aí alguém vai chegar a você, irmão, é só vitória, irmão? Que nada, Deus está me deixando na mão, é isso, não? É só vitória em nome de Jesus. Eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive, e no devido tempo ele irá se levantar e manifestará com poder e grande glória em favor da minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vai requerer sua, irmão, coragem. A fidelidade também vai requerer de você, o segundo tópico aqui, é disposição de continuar crescendo. Então, a fidelidade vai querer coragem, porque diante disso, essa pancada, esse peso, você busca a força em Deus, Deus te levanta, então você tem coragem para poder seguir. Porém, lançou tudo lá, Senhor, o Senhor me perdoou, eu me lanço de novo aos teus pés, e todos juntinhos.
Aí o segundo é o quê? A fidelidade vai requerer de você disposição de continuar crescendo. Porque às vezes, irmão, passa uma crise, uma luta, uma dificuldade, uma discussão, uma coisa que traz tristeza, problema na tua vida, se ainda for a espera da sua vida. Aí você, quando volta e se levanta, depois de muito cambalear, né, ou pouco cambalear, quando se levanta, fala assim, vai ter que ir lá no final da fila. Né? Não é isso? Você ensina teu filho. Quando teu filho fala no ensinamento que você deu, aí você vai lá e corrige ele. Aí todos os outros ensinamentos do ele não servem para nada? É isso assim que funciona? Você vai passando de série, chega lá na 8ª série, como série, coisa antiga, você não vai ser, mas você está entendendo o que eu estou falando. Chega lá na 8ª série lá, a pessoa fica reprovada lá, aí ela tem que estudar todas as séries de novo, é isso. Antigamente até reprovava a série toda, agora reprova só na matéria, né? Agora está molezinha, antigamente tinha o pessoal mais antigo, a gente tinha que ir lá no início de novo, né, daquela série, mas agora só resolve aquela matéria e vai ser feliz. Mas assim, a tua questão é pontual. Eu já falei isso aqui no passado. Quem vai dizer, irmão, generalizar a tua fala, dizer que você não vale nada, você falou uma coisa que não devia para alguém vai falar, aí vem a tua vez, não vale nada, também só faz essas coisas e tal. Isso não é de Deus, não, irmão. Isso não é de Deus, não. Isso é para te paralisar mesmo, para te fraquejar e fazer como fez com Elias. Elias fazer um monte de coisa para Deus, depois de matar 450 sacerdotes lá do inimigo, lá, profeta do inimigo, diante daquela situação maravilhosa, ele está fugindo de uma mulher. Ou do rei que seja lá, do marido dela. Mas o que interessa para nós, irmão, é que Deus permanece o mesmo, todo-poderoso. Que venceu os 450, que venceu uma, que vence duas, que vence duas, esse Deus não muda. Então, diante da crise, da dificuldade, lá no final da fila, né? Resolve isso. As coisas de Deus, quando você errou, o Senhor vai falar assim, irmão, é só isso aqui, ó, conserta isso aqui. Eu gosto de usar o exemplo do filho, né? Você vai lá, dá uma bronca no teu filho, fala uma besteira pro teu filho lá, aí alguém chega e fala assim, tu é um péssimo pai, né? Aí você vai e absorve aquilo ali, né? Tu é uma péssima mãe, aí você vai, filho, azar, vou me suicidar, é isso. Né? É só aquele problema que tem que ser tratado. Vai lá, resolve aquela fala, tratou com o teu filho errado, porque o resto, irmão, está tudo só céu de brigadeiro, está tudo na bênção do Senhor. Então a cabeça tem que estar entendendo isso. Senão você absorve tudo e leva esse peso contigo. Então, diante da crise de Elias, que ele não queria mais seguir, ele ainda continuou fazendo, ainda mandou fogo do céu depois daquilo ali, daí consumiu gente lá na frente ainda, ou seja, Deus renovou o poder sobre a vida dele. E ele não voltou para o final da fila. Então entenda isso. Diante da sua luta, da sua crise, da dificuldade, problema pontual, resolve isso, pede força a Deus, conserta isso na tua vida e volta glorificando, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, porque a fidelidade vai querer de você uma disposição para continuar crescendo em nome de Jesus. Continuar crescendo dali para frente, não é voltar lá atrás. E terceiro, a fidelidade vai requerer de você esse renovo da estrutura, uma vez perdoado pelo Senhor, vai requerer de você a prontidão de arriscar o fracasso ao longo de toda a sua vida. Pastor, mas como é que é isso? Arriscar o fracasso de novo? Porque quando tu se lança todo aos pés do Senhor, tu está se arriscando de novo a fracassar. Tu volta de novo para o alto do primeiro. No momento que você arrisca tudo por Jesus, tu sabe que vai ter coisa que tu não vai ter o controle. Vai ter situação que Deus vai te levantar para fazer. Vai ter coisa que vai aparecer de você e vai dizer, isso é meio complicado. Mas você não vai voltar atrás, vai continuar avançando. Está correndo risco, mas está se fortalecendo cada vez mais, está crescendo cada vez mais no nome do Senhor, mas tu não volta atrás, porque aquele que te chamou, te capacitou e quer te enviar para crescer, e ele tem um alvo para você. Se tu voltar lá atrás, você não vai conseguir chegar no alvo. Até o final da tua vida, irmão, você não quer só ceder ao Senhor, tu quer ser aprovado em nome de Jesus. Nós queremos ser aprovados, irmão. Não, eu servi ao Senhor, serviu o quê? Ficou o tempo todo ali, né? Batendo o mesmo prego na parede? Mesmo tempo, todo tempo no meu prego, mas esse prego aí, fulano já botou aí, toda vez ele está ali batendo esse prego. Não, irmão, mete um quadro aí, já vai meter o prego no outro lugar, mete o quadro no outro lugar, vai meter o prego no outro, vai lá, vai seguir na vida. Em nome de Jesus. É um progresso, tem que seguir. Então a fidelidade, esse lançamento, arriscando tudo por Jesus, esse processo que o Senhor te perdoou, como perdoou esse profeta que eu compartilhei aqui, que aí recebe coragem, agora, coragem, vou seguir minha vida, aquilo ficou para trás, e disposição, a disposição para eu continuar crescendo em nome de Jesus. Aí eu estou continuamente o quê? No risco de novo.
de achar que o negócio é muito pesado. Faz parte. Eu costumo dizer, como um cantor muito conhecido católico, Roberto Carlos, são muitas emoções. Né? Chega lá no final, lá, se chorei ou se sofri. Oh, meu Deus, aleluia. Né? O negócio aí com emoção, a festa tem que acontecer, irmão. Né? Pega o violão aqui, Pedro, rapidinho. Porque o fracasso, por causa de algumas atitudes, né, ou empreitadas em nossa caminhada, é um risco sempre presente na vida do que arriscam tudo por Jesus. Faz parte. E vou concluir dizendo, irmão, se o maligno está todo o tempo ao nosso redor, diz a Bíblia, a palavra de Deus isso, rugindo como um leão, para não estragar, né, para não estragar a comida, meu irmão, para não estragar, você sabe que você está com esse risco todo o tempo aí. Por quê? Porque você se lançou completamente aos pés de Jesus, porque você arriscou tudo por Jesus. Então você sabe que tu não é de ferro e que uma situação ou outra, percalço da vida, pode tu sentir um peso, sentir um fracasso ali. Por isso o discipulado, por isso o pequeno grupo, por isso o acompanhamento, para que você possa ter sempre ali um ombro amigo, porque, como diz a palavra de Deus, sozinho nunca. É melhor ser dois do que um, porque um cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Então lembra-te disso. Você é um homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Pode dar brado de língua, falar em mistério, pode orar, só ficar curado, pode mandar fogo do céu, pode dar 3 cambalhotas sem botar a mão no chão, mas saiba que você está nesse mundo e é suscetível de crises. Mas Deus Todo-Poderoso está contigo. O Espírito Santo que te chamou, te comissionou e falou: eu estou contigo onde quer que fores. Não temas, segue adiante, porque onde você for, eu irei adiante de você. Não temas, porque eu coloco um anjo a campo ao seu redor. A palavra de Deus diz: um anjo acampou ao teu redor para te livrar. A gente viu na introdução, no Salmo 34, não é isso? O Senhor envia um anjo para nos proteger e livrar de todas as nossas tribulações, irmão. Deus é contigo, Deus é com a tua casa, com a tua família. Pastor, mas a coisa está acontecendo na minha casa, não é pior do que aconteceu com Elias, não é pior do que aconteceu com Moisés, não é pior do que aconteceu com Jeremias. Pastor, mas eu estou na pele e está acontecendo pior. Eu entendo, é uma dor muito grande, pode ser até sentido maior do que a deles, mas Deus tem poder para a tua vida. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tu está vivo, Deus te chamou, Deus te comissionou, Deus está te enviando, um homem poderoso, uma mulher poderosa em palavras e atos, para no poder do nome de Jesus ser usado poderosamente nessa terra. Levar a palavra de bênção, palavra de vida, levar conforto, levar testemunho que Deus te levantou e te fez nova criatura, em nome de Jesus Cristo. Porque falar de coisa, irmão, que os outros falam é fácil, mas falar da tua experiência é mais difícil. Mas quando tu fala que tu venceu, tu vai com uma autoridade poderosa no nome de Jesus. Quando tu chega falando assim: ah, irmão, qual é a tua situação? Não, a situação, irmão, por que tu não vai ser assim? Ah, pastor, fala, é maior, tu não sabe da minha história, aleluia, mas deixa eu contar a minha aqui, ouve a minha história. Não é isso? Então tem situações que passamos, irmãos, que trazem amadurecimento para a nossa casa. Amadurecimento para a nossa vida ministerial. Amadurecimento para a nossa vida espiritual. Coisas que Deus permite, irmão, para o nosso crescimento, para forjar em nós homens corajosos, homens mulheres corajosas. E quando a luta vier, estivermos fracos, Deus vai dizer para você: diga fraco, eu sou forte porque o Senhor me sustenta, e eu vou vencer no nome de Jesus. Creia que Deus te levanta nessa noite, nessa causa, para te dar vitória. Se você crer, verás a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tu pode aplaudir, tu pode glorificar, tu